Muito bem, queridos, sejam todos bem-vindos, né, a mais um encontro. Nessa ocasião, nós vamos pedir carinhosamente que o irmão Orides faça para nós essa breve oração. Oremos. Nosso amado e querido Deus, Pai de amor, bondade e misericórdia que habita nos altos céus, nós louvamos e exaltamos o teu santo nome, porque só o Senhor é digno de ser adorado no céu, na terra e em todo o vasto universo. Ó Deus eterno, a nossa gratidão a Ti pelo descanso da noite e pelo despertar com saúde na manhã deste santo dia do Senhor. Amém, Paizinho. Queremos nesta hora, Pai, nos colocarmos completamente em Tuas mãos, pedindo que o Senhor fale a cada um de nós aquilo que nós precisamos ouvir para que esse dia seja o melhor dia da nossa vida. Amém. Abençoe, meu Deus, a todos os teus filhos que estão já conectados e aqueles que ainda chegarão, que todos juntos nos preparemos para o breve encontro com Jesus nas nuvens dos céus. Essa é a Amém. nossa prece, no doce nome de Jesus. Amém. 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 Então, hoje temos, Amém. obrigado, irmão Orides, temos a irmã Edi, que estará coordenando e guiando o nosso encontro nessa ocasião. Todos já conhecem a irmã, está sempre conosco aí, guerreira. Fique à vontade, minha irmã, que Deus te use. Amém. Amém. Pois é, hoje o assunto de hoje aqui nesse livro, capítulo 6, Caminho a Cristo, é a conquista da paz, né? Então eu vou ler um pouco aqui, depois eu vou ver se eu consigo comentar. A conquista da paz. À medida que sua consciência é despertada pelo Espírito Santo, você pode compreender um pouco a malignidade do pecado, seu poder, sua culpa, sua miséria, e então passa a detestá-lo. Você sente que o pecado separou você de Deus e que está cativo do poder do mal. Quanto mais luta para escapar, mais recebe sua incapacidade de vencer. Seus motivos estão impuros, seu coração também. Você vê que sua vida está repleta de egoísmo e pecado. Você quer ser perdoado, purificado, libertado. Como então obter harmonia com Deus e semelhança com Ele? O que você precisa é paz. O perdão, a paz e o amor do céu no coração. O dinheiro não pode comprá-la, a inteligência e a sabedoria não conseguem alcançá-la. Pelos próprios esforços, você não pode esperar obtê-la, mas Deus oferece como um presente, sem dinheiro e sem preço. É sua a decisão de estender a mão e recebê-la. O Senhor diz: ainda que vossos pecados sejam como escarlate, eles tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, né? Então, aqui eu imagino assim, irmãos, a gente vive nesse mundo, né? Nesse mundo, nessa correria, nessa coisa, e momentos que a gente precisa de paz, né? E, e onde é que a pessoa, daí eu até imagino aqui, irmãos, uma pessoa assim que vive sem Deus, entendeu? Imagina uma pessoa que não tem esse hábito de buscar, de amanhecer com Deus, de saber né, que nós temos um Deus maravilhoso lá de braços abertos, só esperando por nós, né? Essa semana, irmãos, a gente foi no mercado e lá no mercado teve um vizinho, né, que a gente até se criou junto, ele até ainda comentou isso, a gente se criou tudo junto.
E ele ainda comentando com meu marido, ele assim, Tadeu, daqui a pouco, não leva 5 anos, nós temos que ir para o mato. E eu achei muito interessante esse comentário dele. Nós temos que ir para o mato, porque não dá, é movimento demais. A gente vai no mercado, o estacionamento é cheio, a gente chega no caixa, tem fila, e é assim, irmãos, inverno, verão e tudo, né? Então, esse povo não só precisa, como ele necessita de paz, né? Mas talvez não aquela paz que eles pensam, né? Que eles precisam, né, irmãos? Mas é parar e olhar para o céu e ver que tem um Criador maravilhoso, que tem essa paz que eles procuram, que eles precisam, né? E continuando aqui, você confessou seus pecados e de coração afastou-se deles, resolveu se entregar a Deus, agora vá a ele e peça-lhe que lave seus pecados, ele deu um coração novo. Creia então que ele assim o fará, porque assim o prometeu. Esta é uma lição que Jesus ensinou quando esteve na terra, que devemos crer que receberemos a dádiva de Deus, a dádiva que Deus nos prometeu, e que ela é nossa, né? Ele nos prometeu e ela é nossa, né, irmão? Se a gente não buscar, fica lá muitas vezes as bênçãos que são nossas, né? Mas Deus quer que a gente pare, que a gente vá na presença dele, que a gente busque, né? Isso aí é muito importante para nós. Jesus curou as pessoas das suas enfermidades quando elas manifestavam fé em seu poder. Eles as ajudava, ele as ajudava naquilo que não conseguiam enxergar, inspirando-as a, inspirando-as neles confiar, a ele confiar, quanto às coisas que não conseguiam ver, levando-as a crer no seu poder de perdoar os pecados. Foi o que disse claramente ao curar o paralítico, para que saibas que o Filho de Deus tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: levante-te, toma o teu leito e anda para tua casa. João, o evangelista, disse o mesmo ao falar sobre os milagres de Cristo. Esses, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Com a simples narrativa sobre como Jesus curou os enfermos, podemos aprender a crer que ele pode perdoar os pecados. Voltemos à história do paralítico no tanque de Betesda. O pobre sofredor estava desamparado. Por 38 anos, não havia usado seus membros. Jesus ordenou-lhes: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Aquele paralítico poderia ter dito: Senhor, se quiseres me curar, obedecerei tua palavra. Mas não foi assim. Ele creu na palavra de Deus, creu que havia sido curado e imediatamente se levantou, decidiu que andaria e andou. Ele agiu de acordo com a palavra de Cristo, que Deus lhe concedeu força, estava curado. Ele confiou plenamente, né, irmãos? Da mesma forma, você é um pecador, não consegue expiar seus pecados do passado, nem mudar seu coração e se tornar perfeito. Mas Deus promete fazer tudo que você, por meio de Cristo. Você crê nessa promessa? Confessa seus pecados e se entrega a Deus. Você deseja servi-lo. Ao fazer isso, Deus certamente cumprirá a sua palavra. Se você crê na promessa, crê que está
perdoado e purificado, Deus supre que é necessário. Você é curado da mesma maneira como Cristo deu força para o paralítico andar. Quando ele creu, estava curado. Assim é você que crê, né? Assim somos nós, né, irmãos? Às vezes a gente, na nossa pecaminosidade, a gente tem aquela, né? Não confia, não vê, não confia, não entrega, né? Mas nós não podemos ser assim. Nós temos um Deus grandioso, um Deus poderoso, né? Imagina, irmãos, às vezes eu penso assim, né? Olha a grandeza do nosso Deus, a maior grandeza assim que eu acho, né? Uma vida no ventre de uma mãe. Meu Deus, quanto que precisa, né? Para um ser humano, se tiver algo no nosso corpo que não funcione bem, né? E graças a esse Deus maravilhoso, o bebê nasce perfeito. Essa semana minha nora ainda foi no médico, ela está de comecinho de gravidez, né? Ah, eles ficaram tão felizes assim, fazendo aquele ultrassom, né? Tava o bebezinho ali, a minha netinha, maninha, né? Assistindo, né? Aquela maravilha, aquela grandiosidade desse Deus maravilhoso, aquela vida já ali, né, irmãos? Então, nós não podemos duvidar, né? De maneira alguma. Não espere sentir que você está curado, mas diga, eu creio, e assim é não porque eu o sinta, mas porque Deus é Deus, né? Confiar plenamente, Deus é Deus, Ele sabe, né? Às vezes eu até penso, né, irmãos, numa enfermidade, né? A gente ora, às vezes a, a, pela cura, né? E às vezes não é o plano de Deus a cura, né? Às vezes a vida da pessoa, a vida eterna, é mais importante para Deus do que a própria cura daquela enfermidade, né? Se é que os irmãos estão me entendendo. Então a gente tem que entender, né, os desígnios de Deus e sentir paz, sentir plenitude, né? Se alguém quiser falar alguma coisa, irmãos, pode chamar aí e falar, tá? Eu acho que o irmão Nabo quer falar, ele já escreveu umas coisas aí. Isso. Fala tu aí, irmão, Fala, depois eu irmão falo Anápio. também. Sim. Não, eu achei interessante a abertura do capítulo, que é o título, A Conquista da Paz. E já me chamou a atenção o verbo conquista. Isso significa que essa conquista ela pressupõe algo desejado com esforço. Ou seja, então nós precisamos fazer a nossa parte, aliado com o poder divino que vai conceder a paz. O que eu queria comentar é, eu até grifei aqui, né? Diz assim, paz é o que você precisa, o perdão, a paz e o amor do céu no coração. Como seres humanos, a nossa tendência é achar que a gente precisa de uma casa, de dinheiro, de um carro melhor, ou de um carro se você não tiver, enfim. Sempre a gente está em procura, naturalmente, de alguma coisa, né? Naturalmente, a natureza pecaminosa, ela quer coisas, e ela não sabe que ela precisa, na verdade, é de Cristo, né? E Cristo é É, a paz. Nosso Deus é a é, paz. Então é nesse sentido que você vê como a natureza espiritual e a natureza pecaminosa elas são opostas, né? Enquanto uma busca a presença de Deus, a outra não quer saber da presença de Deus, ela quer as coisas que Deus fez, né? Achando que isso vai resolver o seu problema. Só que só vai piorar a situação. é É por igual eu isso comentei. Essa questão. Por isso que Jesus disse: Eu sou a paz. E a É, paz, no significado do grego, ela significa um relacionamento harmônico entre Deus e o homem. Da mesma forma, um relacionamento harmônico no horizontal entre as pessoas. E isso só quem faz, quem concede isso é Deus. Prossiga, Edi. sim.
Com simples narrativa sobre como Jesus curou os enfermos, podemos aprender a crer que ele pode perdoar os pecados. Voltemos à história do paralítico. Isso aqui eu já li, irmãos? Vocês podem me... Eu acho que eu li isso aqui. Levante-te... Não, eu li isso aqui. Com certeza a senhora leu durante a semana, hein? Ah, será, pastor? Com certeza. Porque você Tá estudou, né, bom. para Não, trazer com aqui a certeza. mensagem. Ontem à noite eu ainda estava aqui. Mas eu achei que eu tivesse lido agora. Talvez seja isso mesmo, pastor. Da mesma... com a simples narrativa, com a simples narrativa sobre como Jesus curou os enfermos, podemos aprender a crer que ele pode perdoar os pecados. Voltemos à história do paralítico no tanque de Betesda. O pobre sofredor estava desamparado por 38 anos, não havia usado seus membros. Jesus ordenou-lhe: levanta-te, toma o teu leito e vai para tua casa. Pastor, eu li isso aqui, pastor. Sim. Aquele paralítico podia ter dito: Senhor, se quiseres me curar, obedecerei a tua palavra. Olha só. Mas não foi assim. Ele creu na palavra de Deus, creu que havia sido curado, imediatamente se levantou, decidiu que andaria. E andou. Ele agiu de acordo com a palavra de Cristo. E Deus lhe concedeu a força, estava curado. Da mesma forma, você é um pecador, não consegue expiar seus pecados do passado, nem mudar seu coração e se tornar perfeito. Mas Deus promete fazer tudo isso por você, por meio de Cristo. Você crê nessa promessa, confessa seus pecados e se entrega a Deus. Você deseja servi-lo. Ao fazer isso, Deus certamente cumprirá a sua promessa. E você crê na promessa. Crê que está perdoado e purificado. Deus supre que é necessário. Você é curado da mesma maneira como Cristo deu a força para o paralítico andar. Quando ele creu que estava curado. Assim é você, assim se você crê. Não espere sentir que você está curado, mas diga: eu creio, e assim é. Não porque eu sinta, mas porque Deus prometeu. Então é assim, né, irmãos? É uma confiança plena e automaticamente a pessoa sente paz, né? Se a pessoa confia nesse Deus maravilhoso, né? Tudo quanto em oração pedirdes, crê que recebereis, e será assim convosco. Há uma condição para o cumprimento dessa promessa: que oremos de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é nos purificar do pecado, tornar-nos seus filhos e capacitar-nos para viver uma vida de santidade. Podemos então pedir essas bênçãos, crer que as recebemos e agradecer por tê-las recebido. Se o nosso privilégio ir a Jesus, ser purificado, é nosso privilégio ir a Jesus e ser purificado, e nos apresentar diante da lei, sem qualquer vergonha ou remorso. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Daqui por diante, você já não pertence a si mesmo. Você foi comprado por um preço. Não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Por meio desse ato simples de crer em Cristo, o Espírito gerou uma nova vida em seu coração. Agora você é uma criança nascida na família de Deus
e Ele ama você como ama seu filho. Agora agora que você se entregou a Jesus, não volte atrás, nem se afaste dele, mas repita diariamente: sou de Jesus e a ele me entregarei. Peça-lhe que conceda a você o Espírito Santo e que o sustente com sua graça, da mesma maneira que se tornou um filho de Deus quando creu nele e a ele se entregou. Assim também você deve viver nele. Disse o apóstolo: como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Alguns parecem pensar que precisam passar por uma prova e assim demonstrar ao Senhor que estão transformados, antes de poder pedir sua bênção, mas eles não podem, mas eles podem pedir essa bênção agora mesmo. Eles precisam de sua graça, o Espírito de Cristo para ajudá-los nas riquezas, ou não poderão resistir ao mal. Jesus deseja que nós cheguemos a Ele como estamos, pecaminosos, desamparados e dependentes. Quer falar ou comentar alguma coisa, irmãos? Pastor, se quiser, só falar aí, tá? Tá, Devemos. eu gostaria de comentar assim, minha irmã, um ponto importante para a nossa discussão. A gente já falou da paz, que é um presente, né? Uhum, A mensagem aí deixa bem clara que a paz é uma questão que independe do ser humano, é uma questão que refere-se a Deus, é Deus quem concede a paz. Não é dinheiro, não é sabedoria, não é esforço próprio que vai conseguir comprar a paz que vem do perdão divino. E aí, nessa semana a gente estudou e viu que a fé, ela precede o sentimento, né? Muitas vezes nós somos tentados a achar de que, eu só tenho fé se eu sentir, ou eu ainda não creio porque não vi acontecer, alguma coisa assim do tipo. A gente precisa, como foi lido ali, inclusive pela senhora agora e também durante a semana, a gente deve crer na promessa de Deus antes com mesmo de certeza. sentir essa mudança, confiando na fidelidade da sua palavra, né? Lógico, a gente sabe que Deus ele fará determinada coisa se for relacionado à sua vontade. A senhora comentou ali a respeito da saúde, né, de doença. Tem um capítulo no livro Obreiros Evangélicos que fala a respeito da saúde, né? Na verdade, vários pontos ali. É o capítulo que fala sobre o dever de conservar a saúde. E Deus, por meio da serva do Senhor, ela é bem enfática, dizendo que, primeiro, Deus não aflige, Deus não entristece ninguém, ele não é o autor da doença, ele não é o autor da morte, muito pelo contrário, ele é o autor da vida. E deseja que os homens vivam, sejam obedientes às suas leis, principalmente as leis de saúde, para que tenham saúde, para que vivam, né? Então, o que nós temos tido hoje, né? Falando sobre esse assunto. Eu não sou exemplo, né? Máximo sobre isso, e nunca vou ser, mas pela graça de Deus, todos nós podemos melhorar em algum aspecto. Então, você tem ali os 8 remédios da natureza, que é ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso da água, confiança no poder divino. Como a serva de Deus diz, esses são os verdadeiros remédios. E às vezes a gente foca em um só desses pontos, dizendo assim, tem que ser regime, o regime alimentar é o mais importante e tal, não sei o quê. Não existe mais e menos importante, todos eles são um pacote. E conforme você e eu seguimos as orientações de Deus na palavra, isso vai trazer benefício para todos nós. Na verdade, todos os dias Deus traz saúde para a gente, através do processo que a gente não vê, que é invisível aos nossos olhos, né? Primeiro que Ele conserva em nós o fôlego de vida. Segundo que em cada momento ali, se por exemplo eu deito mais cedo, sem ficar olhando a tela, ao ter buscado ele durante o dia todo, eu estar em conexão com ele o dia todo, automaticamente então isso vai proporcionar ao meu organismo uma recuperação na noite.
Isso vai trazer benefícios porque é um dos remédios da natureza, o repouso saudável, né? Agora, se eu faço tudo ao contrário, não busco a Deus, não bebi água durante o dia, não fiz exercício físico, comi tudo errado, não bebi água, e não confiei em Deus, aí vou dormir tarde, o que você acha que vai acontecer? A longo prazo. E aí a gente às vezes culpa a Deus, se for da vontade de Deus que Ele nos cure. Como assim? Já é, Ele já está dando os benefícios para a gente. Só Uhum. que muitas vezes nós somos alheios, ignorantes com relação a essas leis. E aí a gente acha que foi Deus que nos permitiu ficar, vamos dizer assim, não saudáveis, né? Vou usar esse termo. Sendo que é Sim. o contrário. Quem causou todos esses malefícios em nós fomos nós mesmos. Lógico que tem coisas que às vezes fogem da curva, né? Por exemplo, eu estava vendo um documentário durante a semana sobre o mal que o amianto causa no nosso organismo. Até antes da década de 70, achava-se que o amianto não causava nada, se bem que a indústria que fazia o amianto sabia. Só que eles guardavam isso a sete chaves porque eles queriam lucro. Mas até que houve então realmente um despertar e as pessoas que trabalharam com isso, com o pó do amianto, ficaram doentes, morreram de câncer, só desgraceira, né? Então, fora essa parte relacionada aí à questão do ambiente onde você está, que às vezes você não tem o controle, né? Você às vezes nem sabe que aquilo ali está te fazendo mal, e também o estresse, né, que infelizmente nós acabamos tendo, se bem que esse pode ser controlado pela confiança em Deus, não andeis ansiosos com coisa alguma e tudo mais. As outras coisas, elas podem, pela graça de Deus, estar em uma situação melhor, né? Assim, com a força que Ele nos dá, a gente pode ter uma melhor saúde nesse sentido. Eu vou mandar para vocês alguns trechos que eu recortei quando eu estudei sobre esse assunto ali no grupo depois. Tá bom. Continuando aqui, né, pastor? E nesse ponto, é nesse ponto que milhares de pessoas fracassam. Não creem que Jesus lhes perdoa pessoalmente de forma individual. Não põe à prova o que Deus diz. É privilégio de todos que aceitam as condições, verificar por si mesmo que o perdão é oferecido amplamente para cada pecado. Afaste qualquer suspeita de que as promessas de Deus não são para você. Elas são direcionadas a cada transgressor que se arrepende. Força e graça foram dadas por meio de Cristo para serem levadas por anjos ministradores e todo aquele que crê. Ninguém é tão pecador que não possa encontrar força, pureza e justiça em Cristo, que por todos morreu. Ele deseja livrar os pecadores de suas vestes manchadas e poluídas pelo pecado e vestir nele as vestes brancas da justiça. Ele insiste para que vivam e não morram. Deus não trata conosco como os seres humanos tratam uns aos outros. Os pensamentos são de misericórdia, amor, eterna compaixão. Ele diz: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o vosso Deus, porque é rico em perdoar. Desfaço as suas transgressões como a névoa e os pecados como a nuvem. Não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei-vos. Satanás está pronto para nos derrubar as benditas promessas de Deus. Ele quer arrebatar do coração cada lampejo de esperança